Abramos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 1. Nós iniciamos neste domingo, então, a exposição em ordem cronológica do Antigo Testamento, agora entrando no segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis cobre 300 anos de história. É a continuação do primeiro livro, que trata ali dos dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte não teve nenhum rei que andasse nos caminhos do Senhor. O reino do sul teve alguns reis que andaram no caminho do Senhor. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. E, como eu disse, esse segundo livro cobre 300 anos de história e começa com a história do rei Acasias. Segundo Reis, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Será, acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, que é tão rica de ensinamentos, que revela mensagens tão profundas, algumas inalcançáveis aos nossos olhos humanos, mas todas elas, ó Pai, alcançáveis pela atuação do Teu Santo Espírito. É por isso que nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente,
que o Senhor aclare o nosso pensamento, para que nós ouçamos a Tua voz a partir das Escrituras. Nós somos falhos, somos limitados, em nós não há virtude alguma, mas é pelo poder do Teu Santo Espírito que nós podemos ler a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz e sermos edificados pelo Senhor. Age, portanto, em nossa vida, em nosso coração. Ó Pai, livra-nos de pensamentos que não estejam aqui neste momento com a Tua palavra. Abre o nosso coração para que recebamos a Tua palavra com dedicação, com avidez, e estejamos prontos também para colocá-la em prática no nosso dia a dia. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a atuação da providência de Deus sobre homens maus, homens ímpios? O que Deus faz com governantes que têm sangue nas mãos, com governantes ímpios? Qual terá sido o destino de Mao Tse-tung, que matou durante a sua ditadura 77 milhões de pessoas? Qual terá sido o destino de Adolf Hitler, que matou 21 milhões de judeus? E de Stalin, que matou cerca de 20 milhões de pessoas? Ou de Gengis Khan, que matou seus milhões também, 40 milhões? Saddam Hussein, mais recentemente, matou 2 milhões de pessoas. Qual terá sido o destino dessas pessoas? Qual é a atuação de Deus na sua providência quanto a estes homens ímpios, esses governantes cruéis? Ora, meus irmãos, nós não temos dúvida em dizer que a justiça de Deus abateu esses homens. E esses homens estão no inferno, estão pagando pelos seus assassinatos. Há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, um pregador muito influente disse na sua igreja, num sermão, que nós nos surpreenderíamos, porque no céu, lá estaria Adolf Hitler. E nós perguntaríamos, ei Hitler, o que você está fazendo aqui? E a resposta de Hitler seria, Cristo morreu por mim, Cristo me salvou. Esse homem, esse pastor influente em São Paulo, ele gravou esse sermão, e quando ele publicou, houve uma comoção no meio evangélico, de um homem dizer que Hitler, sem ter se arrependido dos seus pecados, poderia ter a salvação. Eles retiraram rapidamente o áudio do ar, fizeram uma errata, mas há muitas pessoas que creem que o inferno, na verdade, é uma invenção, de que Deus, no final das contas, vai salvar todo mundo. Mas, irmãos, isso é um assinte, é uma blasfêmia contra a justiça de Deus. O nosso Deus é justo, e aqueles que foram cruéis, e aqueles que assassinaram pessoas, serão duramente castigados pelo Senhor. A justiça, o sangue de inocentes clama, e Deus ouve este clamor. E Deus já está castigando, e castigará eternamente aqueles que foram cruéis, e aqueles reis e presidentes e ditadores que quebraram os mandamentos do Senhor na sua casa de milhões de pessoas mortas. Esse é um texto que trata justamente de um homem que era cruel, o filho mais velho de Jezabel e Acabe. Você se lembra quem foram Jezabel e Acabe? O casal mais maligno que aparece na palavra de Deus. Jezabel era terrível, Acabe também seguia o mesmo caminho. E eis que o filho mais velho dos dois agora sobe ao trono, porque Acabe morreu. E o filho mais velho vai andar nos caminhos da sua mãe e do seu pai. Mas a mão de justiça e de juízo do Senhor vai alcançar o rei Acasias, como nós veremos agora. Nós veremos então nesta noite o castigo de Deus por meio da providência, do profeta e da palavra. Os 3 pontos. O castigo de Deus por meio da providência, por meio do profeta e por meio da palavra. O castigo de Deus por meio da providência. O texto começa relatando, no versículo 1, que depois da morte de Acabe, e você deve se lembrar como Acabe morreu, lembra-se daquela flecha lançada para cima por um soldado? E a flecha foi e atingiu Acabe na emenda da sua armadura. Acabe estava disfarçado de soldado, ele havia tirado as roupas de rei para se misturar ali na multidão para não ser pego. Mas a flecha do Senhor, jogada
por um soldado ao acaso. Não foi de forma alguma conduzida ao acaso. Deus guiou aquela flecha para que ela atingisse o maligno Acabe e cumprisse a profecia de que ele morreria naquele campo de batalha. Então, depois desta morte, revoltou-se Moabe contra Israel. O que significa isso? Que tipo de revolta foi essa? Ora, desde o reinado de Davi, e isso está lá em 2 Samuel capítulo 8, os moabitas que foram dominados, eles passaram a pagar tributo para Israel. Mas ocorre que com a morte de Acabe, eles viram uma oportunidade para parar de pagar o tributo. É isso que significa se revoltaram. Eles perceberam que com a morte do grande Acabe, eles agora teriam uma possibilidade de se revoltar, porque o reino estaria fraco para não pagar tributo. E Acasias não pôde fazer nada contra esta revolta, porque ele havia se machucado em um acidente. Veja o versículo de número 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Então, essa revolta não podia ser contida, porque o rei estava muito doente. Ele caiu de uma parte alta, num quarto superior, lá no seu palácio. As traduções dão a ideia de uma janela, ou de uma porta de treliça na parte alta, e de alguma forma ele foi se escorar nessa janela, ou nessa porta de treliça, de coisas entrelaçadas. E essa janela ou essa porta, aqui no nosso texto fala em grade, mas é a ideia de uma treliça. Ele caiu e ele quase morreu. O texto fala que ele ficou muito doente, muito acidentado, com vários machucados. Então, ele não podia conter aquela revolta, porque ele estava de cama agora. De fato, o reino estava enfraquecido. No versículo 2, ele envia mensageiros a Ecrom. Ecrom era uma das 5 capitais dos filisteus. Os filisteus tinham 5 grandes capitais, Ecrom era uma delas, e ela ficava a 35 quilômetros de Samaria. Então o rei mandou mensageiros para Ecrom para consultar um deus chamado Baal-Zebub, que era o deus de Ecrom, para consultar Baal-Zebub se ele sararia desta doença. Os irmãos estão percebendo a blasfêmia, e é por isso que Deus aparece em forma de anjo, o anjo do Senhor aparece e fala com Elias, para que Elias pergunte: escuta, não tem Deus em Israel? Para você ir consultar um Deus ímpio, imaginário? E de consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Baal-Zebub significa Baal príncipe, ou possivelmente a tradução também para Deus das moscas, um nome depreciativo que os judeus deram para esse Deus de Ecrom, o Deus das moscas. É de Baal-Zebub que vem Beuzebu. Beuzebu, que aparece 7 vezes no Novo Testamento como um dos nomes do diabo, vem exatamente desta variação de Baal-Zebub, Beuzebu, Deus das moscas. E aqui nós vemos então que antes de Acasias receber a morte, ele já recebe um castigo de Deus por meio deste tombo, desta queda que o levaria à morte. Meus irmãos, a ideia do texto é que essa queda de Acasias, que o conduzira algum tempo depois da morte, não foi acidental. Isso foi um castigo do Senhor. Por quê? Porque antes dessa consulta, deste pecado terrível a Baal-Zebub, Acasias já tinha feito coisas erradas. Veja os últimos versículos do primeiro livro dos reis, os últimos versículos, de 52 a 54. Falando de Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou,
e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Então, esta queda não foi por acaso, não foi um acidente, foi acidente aos olhos humanos, mas o nosso Deus, Ele não permite que caia um pássaro, se não for do seu consentimento. E esse rei caiu quase que mortalmente, porque Deus assim ordenou, Deus criou as condições para que ele fosse castigado. Já era a mão de Deus castigando Acasias. Irmãos, a providência de Deus se estende ao que acontece na vida dos ímpios. Se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 5 sobre providência, você tem um parágrafo falando dos ímpios, de como a mão de Deus alcança os ímpios na sua providência. A providência de Deus se estende aos ímpios. É uma flecha que alcança o local exato para matar o rei ímpio, Acabe. É como disse Jó, a armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá, se referindo a ímpios. A corda está-lhe escondida na terra, a armadilha na vereda. Jó dizendo que os ímpios não perdem por esperar, porque Deus uma hora vai alcançá-los, vai pegá-los e vai abatê-los e vai derrubá-los. A queda foi preparada por Deus para Acasias, é Deus quem faz cair o ímpio. Assim como é Deus quem coloca alguém no trono, é Deus que tira do trono. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Então, em primeiro lugar, o castigo de Deus veio por meio da providência, dos atos providenciais, que aos nossos olhos parecem acidentes, parecem coincidências e acasos, mas não há acidentes, coincidências e acasos para o Deus soberano, o Deus que decretou todas as coisas antes do início, antes da fundação do mundo. O segundo castigo que nós vemos veio por meio do profeta, ou o castigo de Deus vem por meio também do profeta. No versículo 3, entra em cena Elias. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita. Elias, o nome Elias significa Iavé é Deus. Iavé é Deus, isso significa Elias. E ele é tesbita porque ele nasceu numa cidade chamada Tisbe, por isso ele é identificado como Elias, o tesbita. O texto nos mostra então o anjo do Senhor dando essa missão a Elias. Já fazia uns 4 anos que Elias não aparecia no reino, no castelo. Elias não era alguém que estava lá todos os dias profetizando. Deus lhe dava uma missão e ele aparecia. Já fazia 4 anos que ele não aparecia. Elias, à semelhança de João Batista, ele vivia no campo. Ele vestia-se rusticamente, com peles de animais, com um cinto de couro. E quando eles vão procurar Elias, ele está no alto de uma montanha, possivelmente Monte Carmelo. E assim o anjo do Senhor aparece a Elias e lhe dá uma missão: dispõe-te, arruma-te e sobe para encontrar com os mensageiros do rei da Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. A mensagem não era exatamente o que o rei gostaria de ouvir, mas ele não pediu, ele não procurava uma resposta, ele não havia mandado mensageiros para ir até um Deus imaginário, um Deus pagão, para perguntar algo. Eis que Deus vai responder, mas a resposta de Deus não é nada agradável, é uma resposta de juízo. Desta cama você não sai, você vai morrer nesta cama, era a resposta. Os mensageiros voltaram antes, porque eram 35 quilômetros para ir e 35 para voltar, e o rei percebeu que eles voltaram antes, voltaram muito mais cedo do que o normal, e o rei pergunta, por que vocês voltaram antes? E aí eles dizem: um homem nos subiu ao encontro e disse isso, 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 e aí o rei pergunta: qual era a aparência deste homem? E eles respondem, verso 8, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então Acasias diz: é Elias, o tesbita. Possivelmente Acasias, nos anos anteriores, tivesse visto a influência de Elias contra o seu pai Acabe e contra a sua mãe Jezabel.
e ele sabia pela descrição. Na verdade, meus irmãos, esse tipo de roupa não era comum naquela época. Naquela época, a roupa comum dos homens era cintos de linho ou de algodão, macios, confortáveis, e embaixo desse cinto, os homens usavam um ou dois vestidos, aquelas roupas grandes, né, que às vezes a gente vê nos filmes, e camisas de linho. Eram roupas que não eram rústicas, ninguém pegava uma pele de animal e fazia uma roupa de pele de animal, especialmente em alguns períodos muito quentes daquele povo. E um cinto de couro. Meus irmãos, a explicação de muitos estudiosos é que essas roupas de alguns profetas, elas apontavam esse vestuário áspero, esse vestuário rude, era como que uma mensagem da severidade dos juízos de Deus sobre nações afeminadas, sobre homens que vestiam roupas muito delicadas e viviam na luxúria, viviam cometendo coisas erradas. Então, o profeta, ele incorporava a mensagem de uma forma que até a sua roupa era um sinal de severidade para com uma nação, para com homens afeminados e com gestos muito sensíveis. Parece que é uma mensagem para a nossa geração, não é? Quando alguns homens se vestem com roupas parecidas com roupas de mulheres, o profeta se vestia de uma forma que o seu vestuário rude, áspero, né, indicava essa rudeza do juízo de Deus sobre aquele povo. O cinto de couro também era diferente. Os homens usavam cintos de algodão ou de linho, mas o cinto de couro mostrava esse aspecto rude do profeta, e era uma mensagem contra aqueles homens. Do versículo 9 ao 15, nós temos então o juízo de Deus por meio do profeta. Nós temos aqui 3 capitães de 50 homens que são enviados. 3 grupos são enviados. Quando Acasias percebe que é Elias, ele imediatamente quer controlar o profeta, ele quer prender o profeta. Ora, aquele grupo não foi um grupo de diplomacia, não foi um grupo para consultar a opinião do profeta. A opinião do profeta já havia sido dada, a palavra de Deus já havia sido repassada. Aquilo era uma tropa para prender o profeta. Eram 50 soldados e um capitão para prender um homem. E diz o texto que esse primeiro grupo chegou, encontrou Elias no cimo do monte, e esse capitão disse: homem de Deus, o rei diz, desce. Homem de Deus, Ishi Elohim, homem de Deus, o rei manda, desce. E aí Elias diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Nós não sabemos, nós não temos detalhes. Alguns sugerem que raios tenham descido e tenham fulminado aqueles 50 homens, nós não temos detalhes. O fato é que o texto diz que os 51, na verdade, o capitão mais os 50 soldados foram fulminados. O rei soube da notícia e mandou mais um grupo, que está aqui no verso 11. Então tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50, e este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Esse segundo capitão foi mais insolente que o primeiro, porque ele acrescentou: depressa. O primeiro disse: desce. O segundo disse: desce depressa. E ele foi insolente porque ele acrescentou e porque ele não observou o que havia acontecido com o primeiro grupo. Ele poderia pelo menos ter um pouquinho mais de temor, não é? 51 morreram de uma vez, e agora aqui estou eu. Mas na sua insolência ele disse: desce depressa. Elias repetiu o procedimento: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. O rei obstinadamente, teimosamente,
mandou mais um grupo de 50 com mais um capitão. Só que esse capitão agora, ele percebeu o perigo que lhe aguardava. Diz o texto que ao invés dele mandar Elias descer, ele subiu. Ele foi até onde estava Elias, ele se ajoelhou diante de Elias. Veja aí o verso 13. Tornou o rei enviar terceira vez um capitão de 50, e com seus 50, então subiu o capitão de 50, ele subiu até Elias. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E aí, o critério não está com Elias. O anjo do Senhor diz a Elias: desce com este, não temais. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Meus irmãos, esse foi poupado, porque esse chegou adequadamente diante do homem de Deus. Muito embora, se dependesse do rei Acasias, ele teria chegado com o mesmo comportamento orgulhoso. O rei Acasias era um ímpio, mas este homem aqui foi poupado porque ele reconheceu que aquele profeta Elias era de fato um homem de Deus. E assim ele foi poupado. Nós vemos aqui o profeta Elias sendo usado para juízo de Acasias. Acasias perdeu nessa história 102 homens, 102 soldados, 2 capitães e 100 soldados. Foi um juízo sobre a nação. De quem foi essa culpa? Porque o rei Acasias julgou-se mais poderoso que Deus, querendo prender o profeta do Senhor. A culpa não foi de Elias. Elias apenas foi um instrumento de Deus para juízo. Foi Deus que mandou o fogo do céu, não foi Elias. Elias foi um instrumento. A culpa não foi daqueles homens também. Aqueles homens estavam embaixo de autoridade. Eles eram soldados. Eles estavam cumprindo ordens do rei Acasias. Se alguém no juízo vai responder, na verdade já está respondendo, pela morte desses 102 homens que morreram, é o rei Acasias. É o rei Acasias que está respondendo por conta dessas mortes. Porque ele, com a sua insolência e a sua impiedade, ele julgou que poderia ser maior do que Deus e prender o homem de Deus, desrespeitando e desprezando o homem de Deus, que era o profeta Elias. Acasias tem essas 102 mortes, no mínimo, nas suas costas, para dar contas. A ordem do rei envolvia desprezo não apenas para o ofício profético, mas desprezo também com relação ao próprio Deus. E assim o castigo de Deus veio por meio do profeta. Muitas vezes nas Escrituras, Deus usa os seus servos como instrumentos de castigo. Em Moisés, a terra se abriu. Em Eliseu, 2 ursas atacaram jovens irreverentes. Em Elias, 450 profetas de Baal foram mortos. De vez em quando, no registro bíblico, Deus usa profetas para que o juízo de Deus caia sobre as pessoas. Assim, meus irmãos, nós vemos que o castigo de Deus vem também por meio dos seus servos, por meio dos profetas. Em terceiro e último lugar, o castigo de Deus por meio da palavra, são os versos 16 e 18 a 18. Finalmente, então, Elias está diante do rei e disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias lhe falara. Segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, não cai por terra. Desde o começo, Deus havia dito: você não vai sair desta cama, você vai morrer. Na palavra de Deus nós temos as afirmações de que a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Josué 23, 14, por exemplo: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Samuel, diz o texto bíblico em 1 Samuel 3,19, que crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. O profeta Isaías 55,11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. E o nosso Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, quando Deus na sua palavra promete, faz uma promessa, anuncia um castigo, esse castigo acontecerá. E assim aconteceu com Acasias. Deus disse: você vai morrer nessa cama, e ele morreu. Deus disse a Acabe: você vai morrer no campo de batalha, e a flecha o alcançou no campo de batalha. Todas as vezes que Deus diz na sua palavra que alguém vai morrer de tal forma, a pessoa morre exatamente como Deus profetizou. O castigo de Deus vem por meio da palavra. Irmãos, concluindo, no ímpio Acasias, nós encontramos um homem honrando a voz do diabo e odiando a voz de Deus. Ele queria ouvir a voz de Baal-Zebub, o deus das moscas, mas ele odiou a voz do profeta de Deus, ele não queria ouvir a voz de Deus. Muitos séculos depois, uma tropa também foi enviada para prender outro enviado de Deus, dessa vez o próprio Senhor Jesus. Os irmãos se lembram que uma tropa, uma turba com cacetetes e porretes, como diz o evangelista, saiu para prender Jesus Cristo. O código dado por Judas era: aquele a quem eu beijar na face. E Judas foi, deu um beijo e a turba se aproximou. Pedro pega a sua espada, corta a orelha de um soldado, né? Eu não imagino que Pedro tenha dado um golpe de cima para baixo, porque aí não arrancaria só a orelha, né? Pegaria tudo aqui. Então, possivelmente era um sinal, né, de que só por cima do meu cadáver você tirava a orelha do oponente. E aí Jesus Cristo pega a orelha de Malco, coloca no lugar e repreende a Pedro. E ele diz: Pedro, você acha que se eu não quisesse, agora 12 legiões de anjos não viriam me salvar? 12 legiões de anjos. Uma legião é composta de aproximadamente, uma legião romana era composta de aproximadamente 6.000 soldados. Se você fizer a conta de 12 vezes 6.000, 72.000. Imagine o céu repleto com 72.000 anjos invisíveis, apenas aguardando a ordem, apenas aguardando a ordem. Mas Jesus não deu a ordem, ele deixou-se levar, ele deixou-se crucificar, porque era para a nossa salvação. Cristo tinha que morrer em nosso lugar, por isso ele a si mesmo se entregou para ser crucificado, no nosso lugar, para nos salvar. Houve outro momento no Novo Testamento, quando Jesus foi rejeitado por samaritanos, que Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Tiago e João devem ter pensado na história de Elias. O Senhor quer que a gente peça que Deus mande fogo do céu para os consumir? E desta vez Jesus falou: não. Jesus voltou-se para ele e os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Na história de Elias, o juízo de Deus estava evidente, e era necessário que ele julgasse aquelas pessoas com fogo do céu, assim como fez em Sodoma e Gomorra. Mas eis que quando Jesus veio, ele veio com a mensagem de salvação. A condenação, do ponto de vista de Jesus, virá no último dia, quando ele retornar em glória e o juízo final se estabelecer. Mas na época de Jesus ele estava ali para salvar, não para mandar descer fogo do céu. O fato é, meus irmãos, que nós vemos na história do povo de Deus que tanto Elias quanto Jesus, como tantos outros profetas, sempre tiveram a oposição diabólica.
Satanás sempre fez oposição, usando reis ímpios para abater o seu povo, para capturar. Quantos profetas não foram mortos por anunciarem a mensagem do nosso Deus? Assim, neste mundo, como prometeu o nosso Redentor, nós passaremos por aflições, e na medida em que nós formos fiéis, passaremos por perseguições. Se você não for um crente fiel, se na sua empresa você se acomodar às coisas erradas, se na tua escola você fizer o que os seus amigos fazem de errado, colando, fazendo coisas erradas, se na tua família você nunca levantar a voz contra o erro, você não vai ser perseguido. Você está se conformando com o mundo, se conformando com este século. Mas, se você for um cristão verdadeiro, e no teu trabalho, na tua empresa, você for honesto, e você não compactuar com coisas erradas, com pequenas corrupções, com falcatruas, com pequenos desvios, se na tua família você não tolerar o erro, se na tua escola você for um aluno honesto para com Deus e leal, você vai sofrer perseguição. Os discípulos de Cristo estão destinados a ser perseguidos na medida em que eles forem fiéis. E bem-aventurados somos, nos disse o nosso Mestre, quando, por causa dele, nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra nós. Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão diante de Deus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, parece um paradoxo nós ficarmos felizes quando somos perseguidos, mas quando nós somos perseguidos pela justiça, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos entrando num rol de homens e mulheres que foram perseguidos no decorrer dos séculos, e alguns morreram nos coliseus, decapitados, devorados por feras, porque foram fiéis ao Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, sofrimento por amor a Cristo é bem-aventurança. Nós devemos confiar no Senhor, buscar forças no Senhor, e lá no íntimo do nosso coração nos alegrarmos quando nós somos perseguidos porque estamos fazendo a coisa certa, porque estamos fazendo aquilo que é correto, que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira aplicação. Nós sempre teremos oposição. Nosso Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós outros. Uma segunda aplicação é que nós nunca devemos desprezar a providência de Deus. Não há acasos, não há coincidências, não há acidentes. Deus rege o mundo com as suas mãos. Nada acontece por acaso na tua vida. A tua vida está sendo controlada por Deus, passo a passo, dia a dia, tudo o que acontece. Não despreze a providência de Deus. Nós estamos na mão de um Pai que decretou e executa dia a dia todo o seu plano. Uma terceira aplicação: não devemos desprezar os profetas de Deus. É certo que os profetas bíblicos, eles falavam em nome de Deus e eles tinham poderes como credenciais de Deus para que o povo temesse. Hoje, aqueles que falam da parte de Deus são os pastores, que nem se comparam aos profetas bíblicos. Mas na medida em que o pastor é fiel e traz a palavra de Deus, você não deve desprezar a palavra de Deus. Na medida em que o pastor é fiel, você não deve desprezar a palavra de Deus. Nós vivemos no mundo evangélico com muitos pastores infiéis, com muitos pastores com mensagens que não são bíblicas, mensagens de prosperidade e coisas que não têm respaldo bíblico. Mas na medida em que um pastor traz a mensagem bíblica, nós devemos de fato não desprezar esta mensagem, não devemos desprezar a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, nós voltamos à nossa introdução, quando demos exemplos de homens que foram tão ímpios, que assassinaram tantas pessoas. A mão de Deus, o juízo de Deus alcançou já esses homens e continuará alcançando todos aqueles ímpios que assassinam, que matam, políticos corruptos, que não matam pessoas com tiros, mas que numa canetada, num desvio de verbas, fazem morrer centenas de pessoas nos hospitais por faltas de recursos. Esses homens serão alcançados pela mão de Deus.
Se Deus não os atingir com a sua graça e ter misericórdia deles, eles serão alcançados, a justiça de Deus os alcançará. Não é pecaminoso nós pedirmos para que Deus faça justiça. Se você ler o Apocalipse, você vai encontrar aqueles que foram mortos, aqueles que morreram pelo sangue do Cordeiro, clamando por justiça. Então, nosso Deus é justo, e as coisas injustas serão alcançadas pela mão santa do nosso Deus. Que Ele assim então nos abençoe. Amém.